No estudo anterior, nós vimos que o Antigo Testamento está repleto de exemplos missionários. Isso não é diferente no Novo Testamento. Mas, de forma especial, nós temos o exemplo de Jesus, que deve ser a nossa principal referência de missão. E nós vamos entender mais sobre ele, Jesus, e a missão no estudo de hoje. Agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. E estamos chegando ao final do mês de janeiro. Esta é a nossa última semana do nosso estudo especial nesta temporada, estudando pelo WhatsApp. Aí você diz assim, pastor, estou chegando aqui, estou passando, dá para estudar pelo WhatsApp ainda? Lógico, sempre dá. Então, é simples. Anota o número aí do nosso WhatsApp, da nossa instrutora bíblica virtual. Ela vai conversar com você. Isso mesmo, vai ter as perguntas ali, o 12982000062, 12982000062. Escreve espiritualidade e o nosso estudo, como crescemos na nossa espiritualidade, vai chegar aí no seu celular. Isso mesmo. Vai chegar no seu celular e você vai poder, através do WhatsApp. São 4 lições e é o seguinte, e aí você assiste o programa, os programas anteriores, estão lá no NT Play. Você pode assistir os programas anteriores, nós ampliamos, fizemos algumas outras reflexões sobre esse tema tão importante que é a nossa espiritualidade. Que tal? Vamos estudar a Bíblia através do WhatsApp. Se tiver pergunta, comentários, se você pode mandar ali para a Esperança, perguntas, tá? Ela vai tirar. Se quiser estudar com alguém, você também pode. Ah, não estou conseguindo, tenho dúvida sobre esse tema, faça contato com a gente. Liga para a nossa equipe, 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. E vamos juntos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. E aí? Vamos estudar pelo WhatsApp? Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação ao abrirmos a sua Palavra? Pai, nós vamos abrir Tua Palavra mais uma vez. Fala ao nosso coração, nos dê compreensão e entendimento. E obrigado, porque o Senhor deseja salvar-nos. O Senhor deseja nos dar nova vida. E o Senhor também nos chama para compartilharmos esta mensagem com as pessoas. Nos dê esta compreensão agora sobre a missão de Jesus Cristo e que isso contagie o nosso ser, nosso íntimo. Em nome do Salvador. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos recordar o que nós estudamos no programa de ontem. Essa semana nós temos trabalhado sobre a missão que Deus tem. Analisamos o Antigo Testamento, hoje vamos começar a missão de Jesus e o grande propósito que o Senhor tem para salvar o nosso coração, a nossa vida, né? Mudar o nosso coração e que a gente seja impactado de uma forma tal que a gente leve isso para as pessoas que estão do nosso lado. Nossa temporada, como melhorar a nossa espiritualidade, o envolvimento da missão como resultado do nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o nosso próximo. E agora uma visão clara do que as pessoas precisam. O Antigo Testamento relata várias pessoas que cooperaram com Deus na sua missão. E uma dessas pessoas foi Abraão, nós vimos ontem. Assim como Abraão, temos nossos altos e baixos na vida, mas ainda assim Deus pode atuar por meio de nós e nos capacitar para fazer o melhor pelas pessoas ao nosso redor.
né? Vou te abençoar, o Senhor falou para Abraão, e você vai ser uma bênção para todos. Moisés foi mais uma pessoa por intermédio de quem Deus atuou para libertar pessoas da opressão. Quando Deus chama alguém para a sua missão, Ele promete estar ao lado, cuidando de tudo. Foi o que aconteceu. Só para a gente relembrar, rapidamente, fazer uma análise aqui, não sei se você lê a Bíblia normalmente ou não, se você conhece as histórias ou não, mas a missão no Antigo Testamento, a gente pode dizer, né, apresentar o chamado de Abraão, a libertação do Egito, o povo que vivia a opressão, a mensagem apresentada através do santuário, que era uma réplica do santuário celestial, apresentando o ministério intercessório de Jesus Cristo, no santuário terrestre a morte do Cordeirinho, que eles levavam uma vez por ano no dia da expiação, apresentando um dia definitivamente a eliminação do pecado. Então era uma forma didática, visível, que o Senhor apresentou quando o povo estava indo para o deserto e Deus estaria ali com eles através da presença do santuário e eles deveriam, onde fossem, desarmar e armar o santuário. Todo o acampamento se dava em volta do santuário. É uma história linda do texto bíblico apresentando a missão do Senhor no Antigo Testamento. A gente tem a apresentação dos 10 mandamentos, a gente tem as alianças, os compromissos que Deus faz com o seu povo e renova o povo de Israel chamado a ser uma luz para as nações e todos seriam atraídos pelas bênçãos que Deus oferecia. E nós temos também as inúmeras profecias messiânicas, ou seja, profecias apresentadas, mais uma vez confirmando que um dia Jesus Cristo viria à Terra e eles aguardavam ao longo da vida a vinda do Messias, aquele que seria definitivamente o libertador. Quando o Messias vem, há uma confusão achando que esse Messias seria um libertador militar, um líder militar que traria para eles a libertação do jugo romano. Estou falando a respeito do Novo Testamento. E essa confusão, né, o Senhor apresenta qual era a sua missão, apresenta quem Ele realmente era e o que Ele veio fazer. A gente já trabalhou um pouquinho isso aqui. Então a gente tem esse o resumo do Antigo Testamento. Toda a narrativa bíblica no Antigo Testamento aponta para o Salvador que havia sido prometido. Desde Gênesis capítulo 3, verso 15, a gente viu no início da semana. O Novo Testamento apresenta o cumprimento desta promessa, porque toda promessa que Deus faz, ela vai se cumprir. Como a missão de Deus ocorre no Novo Testamento. Então, como todo esse projeto de salvação que o Senhor tem apresentado vai ocorrer agora no Novo Testamento. Primeiro, a expectativa por um Messias libertador, como eu acabei de mencionar. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías, o capítulo 9 e o verso 6. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías capítulo 9, verso 7. Uma interpretação equivocada, lembra bem, eles esperavam o Messias, mas uma interpretação equivocada da missão desse Messias fez com que eles gerassem uma outra expectativa, muito mais um libertador militar, como eu mencionei, do que o salvador dos seus pecados. Não porque Deus não havia descrito, e o próprio Isaías vai fazer uma descrição de como seria esse Messias, aquele que seria levado ao matadouro, aquele que ficaria calado como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. O Senhor apresentou de uma forma muito clara, mas uma incompreensão trouxe a visão errada.
o nascimento miraculoso de Jesus. E a gente tem lá em Lucas capítulo 1, verso 35, esse nascimento também predito. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E no verso 38, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Nós temos o cumprimento profético, nós temos o cumprimento daquilo que durante 2000 anos foi predito. Durante 4000 anos, foi predito. O sofrimento, a dor, desde a queda até o dilúvio. E depois, pós-dilúvio, a promessa do Messias, do Redentor, daquele que haveria de vir. E aqui nós temos agora o cumprimento dessa promessa. Ou seja, a missão que Deus provê formas no Antigo Testamento de apresentar esta mensagem e dar esperança e libertação para o povo, para as pessoas que acreditavam, de todos os povos, em todos os lugares, porque a mensagem sempre foi apresentada para todas as pessoas. O Senhor nunca fez acepção de nenhuma, e a gente tem vários exemplos no Antigo Testamento de pessoas de outras crenças, de outros povos que acreditaram e aceitaram o Messias. Deus depois usa um povo para essa pregação. E agora nós temos o nascimento de Jesus Cristo, e nós temos o nascimento de Jesus e uma mensagem para ser apresentada para todos. Lucas capítulo 2, verso 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E agora, então nós temos a expectativa para o Messias libertador, nós temos o nascimento miraculoso de Jesus, nós temos o ministério de João Batista. A missão de João Batista vai preparar o caminho para o Salvador. O texto de Lucas capítulo 3, verso 2 e verso 3. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Verso 4, que passei muito rápido, só para voltar um pouquinho. Só voltar aqui agora, verso 4, isso. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mais uma vez, nós temos no Novo Testamento o cumprimento daquilo que o Senhor havia predito, de forma detalhada. E é interessante a gente pensar e a gente analisar isso, porque o Senhor sempre proveu uma forma, o Senhor sempre proveu um libertador. E o Senhor, além de prover uma forma, tanto do ritual da morte do cordeirinho, como indivíduos preservando a mensagem, profetas anunciando esta mensagem, o Senhor também, junto com isso, então olha só, o Senhor provê, mas o Senhor confirma que aquilo não era um fim em si mesmo. O Messias haveria de vir. O Senhor provê alguém para anunciar. O Senhor provê uma forma didática deles entenderem que o Salvador estava ali. Essa era a missão do Senhor. Mas o Senhor também vai ao mesmo tempo apresentando. Um dia o Senhor Jesus Cristo virá e a promessa definitivamente se cumprirá. E isso é o cuidado, a suficiência e o anúncio. Então o Senhor cuida, mas o Senhor anuncia que um dia Jesus Cristo viria a essa terra. E nós temos finalmente o ministério de Jesus. E a missão de Jesus é restaurar a humanidade ao seu estado original.
Lembra quando a gente apresentou aqui, você que acompanha o programa, ou se você não acompanhou, quando a gente vai lá para Gênesis, o capítulo 13, a gente tem o erro humano, o pecado e as consequências do pecado, e junto com a consequência, com os efeitos que o erro trouxe, o Senhor proveu a solução. Porque quando o Senhor provê a solução, Ele começa o restabelecimento, porque o Senhor não quer que a gente viva escravo dos erros que nós cometemos. Nós teremos efeitos? Teremos. Mas não precisamos ser escravos dos erros cometidos. Não precisamos ser escravos dos erros que outros cometem. Porque quando nós entregamos ao Senhor, nossa vida ao Senhor Jesus, começa um restabelecimento ao plano, ao nosso estado original, mesmo que a gente ainda tenha um estado natural de sermos maus, mas começa uma mudança em nós. Porque esta é a missão de Jesus. Lucas, o capítulo 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha que interessante. Esta é uma referência sobre Jesus. Se você abrir a sua Bíblia e for para o livro de Isaías, o capítulo 61, foi esse o texto que o Senhor leu naquele dia, que apresentava o cumprimento daquilo que o profeta já havia dito sobre ele, Jesus, e qual era a sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos quebrantados, enviou-me para pregoar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do Senhor nosso Deus, a consolar todos os que choram, pôr sobre aqueles que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse é um resumo da missão do Senhor Jesus, e a gente poderia aqui fazer uma análise. E lembra bem, essa é a nossa grande inspiração para a missão. Evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Você consegue, ao ler esse texto, talvez encontrar na sua história que um dia o Senhor foi apresentado para você e isso aconteceu na sua vida? Se eu estou falando para você que um dia aceitou o Senhor Jesus? E se eu estou falando para você que tem alguma necessidade que você se identifica nessa descrição, eu quero dizer para você que Jesus pode fazer isso por você. Agora, uma terceira aplicação. Então, a primeira, talvez você tenha percebido que um dia o Senhor te trouxe libertação. O Senhor restaurou seu coração. Como descreve Isaías, o Senhor te deu alegria no momento de luto ou te consolou nesse momento de tristeza. Quando eu digo alegria, não é não sofrer, mas é poder olhar para frente e ter a certeza de que você vai reencontrar o querido que perdeu. Então isso pode ter acontecido com você, ou talvez você esteja necessitando
receber isso na sua vida. Ou terceiro, o Senhor queira usar você como instrumento para levar esta mensagem que Jesus deixou para todas as pessoas, porque Ele é a nossa maior inspiração. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Está aqui o cumprimento. O que Jesus nos ensina sobre a missão de Deus? Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Então ordenava: segue-me. Neste texto que está no livro A Ciência do Bom Viver, comparado ao que nós lemos em Isaías, o capítulo 4, em Lucas, o capítulo 4, versos 18 e 19, texto de Isaías, o capítulo 61, nós podemos resumir aquilo que o Senhor Jesus fazia. Qual era a sua estratégia de missão? Ele se misturava com os homens, como alguém que lhe desejava o bem. Qual é a necessidade que você tem? Segundo, ele manifestava simpatia por essas pessoas. Se aproximava, se misturava e mostrava simpatia. Quando nós estudamos sobre o que sustentava a espiritualidade do Senhor, quando estava ligado ao Pai, nós vimos lá um texto que diz que o ministério de Jesus se resumia entre o monte da oração e o contato com a multidão. Era isso que Jesus fazia. E aqui o Senhor se misturava com as pessoas e manifestava simpatia por elas. E depois de manifestar simpatia, ele ministrava as necessidades e assim ganhava a confiança dessas pessoas. E como resultado disso, o Senhor ordenava então: me siga. E aqui nesse texto a gente tem uma profunda reflexão sobre como nós deveríamos levar a mensagem de salvação. E eu quero falar agora, quero refletir com você que talvez faça parte de uma igreja e que tenha a responsabilidade de levar. Estou falando de igreja, mas posso falar de indivíduo, eu. Então, lógico que eu quero ensinar a Bíblia, lógico que eu quero compartilhar a mensagem de salvação, mas eu tenho que me misturar, eu tenho que ter simpatia com as pessoas, eu tenho que ver o que realmente você precisa. E aí eu tenho que atender essa necessidade. E como consequência desse envolvimento, o que vai passar? O que acontecia com as pessoas? Elas seguiam o Senhor. Porque antes de eu querer ensinar a palavra, eu tenho que entender quem é, para quem é, o que eu quero, para quem eu estou ensinando. Eu não sei qual é a necessidade. E quando eu me misturo, conheço, os pontos de necessidade são apresentados. E aí eu vou atendê-los. Podem ser materiais? Podem ser emocionais? Podem. E eles são fundamentados daí na palavra de Deus. Fica claro isso para você, de como Jesus apresentava a sua missão? A vida e o ministério de Jesus devem ser a nossa referência missionária. A mesma estratégia usada por Jesus deve ser a forma como eu vou usar, se eu desejo compartilhar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor se envolveu, o Senhor se dedicou, o Senhor
apresentou-se como salvação para as pessoas. O plano de salvação se tornou real por meio de Jesus, a grande dimensão do amor de Deus por seus filhos foi e é claramente revelada. E isso se fez com alguém que se fez homem, que se manifestou. Deixa eu dizer uma coisa para você, que talvez seja esse meu desafio. Às vezes, nós nos inspiramos em Jesus Cristo e olhamos para Ele, sabe, o Deus que deixou o céu, amou o mundo, viveu, se misturou, viu as necessidades, olhou para cada um ternamente. A gente é impressionado por isso. Só que às vezes, esse é um desafio que eu tenho. Nós não queremos nos misturar, nós não queremos estar ligados. Nós queremos falar a palavra, queremos apresentar a verdade, mas nós não queremos compartilhar a verdade da palavra. Nós não queremos sentar à mesa. A gente não quer estreitar os laços. Aquele que recebeu o amor de Jesus vai viver o amor de Jesus ao lado daquele que necessitar. Vai compartilhar a vida. É um pedaço de si. Apresentar a mensagem de salvação é um pedaço da gente que tem que ir junto. E dói, porque eu tenho que sentir a dor do outro. Sabe, eu tenho que ver o que o outro precisa. Eu tenho que ir até o outro. Existem várias formas. Eu estou aqui, mas apresentando esta mensagem, mas se eu quiser viver intensamente, se alguém se aproximar de mim onde eu estiver, eu tenho que viver ali, compartilhar, sentar, ver qual é verdadeiramente o vazio que existe no coração, para daí dizer, esta é a mensagem. Essa era a estratégia de Jesus. Você deseja ser um instrumento, sair da zona de conforto, como a gente diz, e sentar ao lado daquele que precisa, viver as dores daquele que precisa? Eu quero fazer isso. Eu quero me colocar nas mãos do Senhor para que Ele me dê sensibilidade para isso. Vamos orar. Pai, nos ajude a seguirmos o exemplo de Jesus, que se misturava, que via as necessidades, que era simpático, que atendia o que uma pessoa precisava e aí, como consequência, todos seguiam. Nos ajude a termos essa sensibilidade. Nos ajude a nos aproximarmos das pessoas, que a gente, como discípulo de Jesus, não viva distante, mas esteja perto. Eu suplico, em nome do Salvador. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Nós nos encontraremos amanhã em mais um programa Escola Bíblica.